Olá, tudo bem? Como é bom de novo estarmos aqui juntos, meditando nessa fantástica epístola de São Paulo aos Romanos, nesse capítulo 9, né, que é a terceira mensagem do capítulo 9, onde ele está abordando a questão de Israel, que é muito importante para os dias de hoje a gente compreender isso. É a mensagem número 60 sobre a Epístola aos Romanos. É o nosso vídeo de número 233 que está aqui no nosso canal. Todos os vídeos estão à disposição de você, para você, no momento que você quiser, assistir, ouvir a palavra de Deus, né? Então, vamos prosseguir nesse tesouro fantástico. E hoje nós vamos tocar num assunto muito, digamos assim, espinhoso, né? Que evita-se pregar sobre esse assunto, mas ele está nas Escrituras Sagradas, e se está nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo quer que a gente leia, aprenda e aplique na nossa vida. Vamos tratar do tema da eleição, da soberania de Deus. Mas vamos continuar aqui no capítulo 9, lendo a partir do verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque será contada a sua descendência. Verso 8. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Continuando aqui o capítulo 9, no verso 10. Não foi este o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas aborreci ou odiei a Esaú. Tema de hoje, irmãos: nem todos são filhos de Abraão. É um tema que se evita de pregar sobre a eleição, né? O Espírito Santo tocou o apóstolo Paulo porque não teria mais ninguém na face da terra que teria condições e autoridade para escrever sobre essa situação dos judeus depois que Cristo vem, depois que eles rejeitam a Cristo, rejeitam o Messias e a salvação é estendida aos gentios. Somente o apóstolo Paulo teria condição de escrever sobre isso, porque ele foi um perseguidor implacável da igreja. Era o fariseu dos fariseus, a seita mais severa do judaísmo. Ele apoiou a morte de muitos cristãos do início. Ele mesmo queria destruir a igreja em Damasco. Quando Cristo aparece em glória para ele, ele fica cego durante 3 dias e o Espírito Santo vai transformar esse homem no grande apóstolo da gente. Então ele sabia do que os judeus tinham, o que os judeus eram considerados povo de Deus, e nós falamos nas 2 últimas mensagens sobre isso. Calvino e Lutero eles tiveram até dificuldades para pregar sobre esse capítulo 9, né? Os pentecostais raramente pregam sobre isso, que está tratando da eleição de Deus, dos escolhidos de Deus, da soberania de Deus. Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são agora verdadeiramente os filhos de Deus. Então, reparem, nesse contexto que nós estamos falando, né, sobre o povo judeu, na última mensagem nós vimos os presentes maravilhosos que Deus deu aos judeus. Adotou esse povo como filho, mostrou da sua glória, estabeleceu as suas alianças somente com esse povo, deu a lei somente para esse povo, ensinou ao povo como deveria cultuá-lo, deu somente para esse povo as promessas. E o próprio Jesus veio na carne como judeu, né? E é Deus sobre todos, Paulo falou. Então a gente começa a perguntar,
e Paulo mesmo faz essa pergunta como se fosse um judeu imaginário perguntando a Paulo, será que o propósito de Deus com relação aos judeus foi frustrado? Será que nós fomos agora abandonados por Deus? Agora é somente os cristãos? Então o apóstolo vai tratar desse tema, né, de maneira muito franca, de maneira muito clara, mas ao mesmo tempo com muito carinho, com muito amor, com o coração pastoral que ele tinha. Ele mesmo disse que preferia ir para o inferno se isso fosse salvar o povo judeu. Então, ele fala, o evangelho não falhou. E solta essa bomba. Que bomba, pastor? Onde ele diz, nem todos são filhos de Abraão. Né? Lá em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, ele já dizia que o verdadeiro judeu não é aquele que tem a descendência ou da carne, o verdadeiro judeu, ou que foi circuncidado no seu prepúcio como aliança. O verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no espírito. É aquele que entregou a vida a Cristo e o Espírito Santo passou a guiá-lo. Né? Isso é uma obra que acontece no interior da pessoa. Por isso que Deus não olha as aparências, Deus olha o coração. É baseado no coração. E essa é a chave para nós entendermos tudo, irmãos. Reparem, esse mesmo princípio se aplica a nós. Se aplica a nós, cristãos. Acontece no coração. Repare, quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré e abre ali o livro do profeta Isaías e diz que aquilo que o profeta está falando se cumpria nele, aquelas pessoas, os judeus, naquela sinagoga, não aceitam aquilo. Como é que pode? Esse homem é o filho da Dona Maria, é o filho do seu José, cresceu conosco aqui na cidade, como é que ele agora está dizendo que é o Messias, é o filho de Deus vivo? E quiseram até matá-lo, jogá-lo lá de cima do morro, e Jesus passa por meio deles. O que ele está mostrando? Né? Que o tempo todo, no ministério de Cristo, ele foi confrontado violentamente por aqueles que se diziam os representantes de Deus, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, né? Que confrontavam Jesus o tempo todo. E aí essa é a chave para nós entendermos, né, o que é ser cristão. O que acontece no nosso coração. Nós temos uma resistência muito grande a mudanças. Nós temos uma resistência muito grande em aceitar que nós estamos errados sobre determinadas coisas. Às vezes os fatos são tão evidentes, são tão claros, mas a gente nega isso. A psicologia criou um termo para isso chamado dissonância cognitiva, que foi criado por um psicólogo do início do século XX chamado Leon Festinger. E ele criou isso baseado num acompanhamento que ele fez de uma igreja no interior dos Estados Unidos, logo no início do século XX, onde o pastor declarou que ele tinha obtido uma revelação que o Apocalipse ia acontecer. Naquela data, naquela hora, Jesus voltaria. E convenceu a igreja disso. E levou a igreja naquela data, naquela hora, a subir o monte e aguardarem o Apocalipse, o dia do Senhor, a volta de Cristo. Alguns venderam até suas propriedades. E passaram a noite ali orando, clamando, e o Apocalipse não chegou. Não chegou. Eles ficaram tristes, frustrados. Será que nós confiamos nesse pastor? Ele está perturbado emocionalmente? Enfim. Na semana seguinte, o pastor falou com a igreja de novo e falou: olha, Deus revelou para mim novamente que a data não era aquela, vai ser essa data. Mesma coisa, eles subiram um monte e esse psicólogo Leão estava presente. E naquele momento, eles, depois que Cristo não veio, que aquela data novamente estava furada, porque o próprio Cristo já tinha revelado que ninguém sabe a data da volta dele, nem ele mesmo sabe, só o Pai que está no céu sabe. Né? Então, era uma completa loucura isso tudo. Mas o que a igreja, junto com o pastor, começaram a entender? Que o Apocalipse não aconteceu por causa das orações deles.
eles evitaram que a tragédia que viria sobre o mundo, o dia do Senhor, não acontecesse. E esse comportamento de se recusar a ver uma realidade, de se recusar a ver, a enxergar a verdade, de entrar dentro de uma bolha e, baseado nas suas crenças, não querer aceitar a verdade. Isso aconteceu com muita frequência nos últimos 4 anos, né? Com bombardeio de fake news. É o mesmo princípio, né, que a gente vê, às vezes, um político que tem tanta coisa horrível sobre ele, mas as pessoas que queriam votar nesse político não aceitam, não aceitam esses fatos, vivem dentro de uma bolha, se alimentam de notícias falsas. Isso acontece conosco, irmãos. Acontece. Felizmente, acontece. Lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Havia uma multidão, as pessoas ficaram impactadas com aquilo, mas houve um grupo de pessoas que, mesmo vendo Lázaro ressuscitado, não creram. E foram os sacerdotes contar, e os sacerdotes convocaram o Sinédrio, dizendo que a nação seria destruída pelos romanos, e Caifás declara que não, que Cristo ia morrer por toda a nação. Realmente isso aconteceu. Reparem, irmãos, essa recusa em enxergar a verdade acontece muito no meio cristão, infelizmente. Daí essa eleição nos Estados Unidos, onde diz que o presidente Trump estava respondendo a 65 processos na justiça. Provas evidentes que aquele homem não teria a menor condição de ser um presidente da nação mais poderosa do mundo. Um homem que falava nos seus comícios verdadeiros absurdos, alguns questionando até que ele já está no processo de senilidade. Mas as pessoas, e ele dizia, não concebo um cristão não votar em mim, e votar em massa nele. E a gente pode aguardar tempos difíceis que estão vindo por aí, irmãos. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito da dificuldade de a gente enxergar a realidade. Foi o que aconteceu com os judeus. Cristo, o Messias, estava ali, veio para eles que esperavam tanto o Messias, quando o Messias aparece, não creem e colaboram na sua morte. Então, Romanos está dizendo para nós, a psicologia chama isso de dissonância cognitiva, mas Romanos é mais enfático, diz que isso é um problema espiritual. E esse problema ele está dizendo, a chave para entender isso é que nem todos que se dizem filhos de Abraão são filhos de Abraão. Nem todos que se dizem judeus, israelitas, pertencem ao povo de Deus. E a gente estende isso de uma forma, um pouquinho mais adiante eu vou falar sobre o que Cristo fala sobre isso. Reparem, irmãos, quando os judeus cercam João Batista e perguntam se ele é o Messias, João Batista começa falando duro com eles, chama eles de raça de víboras. Vocês ficam dizendo que são filhos de Abraão, mas não são. Não são. E olha, se Deus quiser transformar essas pedras em filhos de Abraão, ele vai transformar. Quando Jesus está lá no capítulo 8, confronta os judeus falam, nós não somos escravos de ninguém, nós não somos órfãos, nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus. Ele falou, não, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me aceitariam, porque eu fui enviado por ele. E o próprio Abraão se alegrou quando eu viria para a minha terra, ele se alegrou do meu dia, do dia que eu nasceria na terra. Aí os judeus ficam mais irados, né? Como é que pode? Você não tem nem 50 anos, como é que você viu de Abraão? E Jesus fala, antes de Abraão existir, eu sou. Ainda fala essa palavra eu sou, que é o tetagrama que Deus falou para Moisés. Aí os judeus pegam em pedras, o negócio vai apertando. Aí Jesus bate na tecla, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, que é mentiroso, violento, e vocês querem fazer a vontade dele. Reparem, irmãos, quando Jesus ele vai, como é que se diz, explicando a sua volta, os discípulos, ele fala,
que quando ele voltar, os anjos vão separar toda a humanidade, né? Os mortos irão ressuscitar, os livros da vida serão abertos e serão separados em dois grupos. As ovelhas ficarão à direita e os cabritos à esquerda. O que ele quer dizer? Aí, muitos que se dizem cristãos, que vão chegar para ele e falar assim: olha, eu ressuscitamos gente no teu nome, fizemos milagres no teu nome, pregamos no teu nome, abrimos igreja no teu nome. Ele vai falar: não vos conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Então, reparem, irmão, o que ele está querendo dizer é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nem todos os judeus são filhos de Abraão e nem todos que frequentam a igreja, que falam o nome de Jesus, são filhos de Deus. Ele já tinha falado isso na parábola do joio e do trigo. Então, irmãos, percebe? É uma lei espiritual que serve para os dois. E aí a gente pergunta, como é que a salvação então se aplica em alguém? Se eu batizar um bebê, eu estou garantindo a sua salvação? Por eu ter pais crentes, será que eu vou ser salvo? Membros de igreja, serão todos eles cristãos? Jesus já falou que não. Falou que há separação entre o joio e o trigo. Mas essas questões são muito importantes. Nós precisamos entender a chave. Nem todos de Israel são de Israel, que já é o nome do neto de Abraão, ou são filhos de Abraão. E nem todos os que se dizem crentes são filhos de Deus. É um tema espinhoso, irmão. A questão fala sobre a eleição. Eu sei que nós estamos longe da perfeição. Estamos em obras, né? Cometemos pecados, estamos inacabados, estamos num processo de santificação. Estamos nos aproximando cada vez mais de Cristo. Mas Jesus, ao declarar que no meio da igreja haveria o joio e o trigo, e o joio a planta do joio e a planta do trigo são iguais. A diferença está no miolo. O trigo tem as espigas e o joio é oco por dentro. E ele falou, aí o anjo chega para Jesus e fala: vamos arrancar o joio do meio do trigo? E Jesus fala: não, porque senão você pode isso é arrancar o trigo junto. Vamos esperar o final dos tempos, onde haverá separação e o joio será queimado. Então, reparem, irmãos, o cuidado que a gente deve ter de olhar sempre para Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Aí você começa a entender que existe uma igreja visível e uma igreja invisível, que é o verdadeiro corpo de Cristo. Não é o fato de ter uma igreja cheia que todos ali dentro são cristãos. Tá? Então, se a gente começa a olhar para as pessoas, para os líderes cristãos, a gente vai se decepcionar. Se você olhar para mim, você vai se decepcionar. Na certa. Porque eu sou cheio de falhas. Nós estamos em processo de construção. Eu preciso olhar sempre para Jesus. Ele é o modelo. Ele é o meu modelo. Por isso que Paulo fala: quero ser imitador de Cristo. Então, nesse verso 7 aqui, a gente vai concluindo que tem dois tipos de Israel: a nação de Israel e os descendentes espirituais de Isaac e de Jacó, que são os herdeiros da promessa. Todos são descendentes segundo a carne de Abraão. Se você pegar um judeu hoje, tirar o sangue dele e for verificar o DNA, e se você tiver o DNA de Abraão, você vai ver que é o mesmo. Mas isso não significa que eles são judeus espirituais. Não precisa ir muito longe, né, irmãos? A indústria pornográfica americana é de judeus, a indústria de armamento americana é de judeus. Os grandes bancos que seguram dinheiro de máfias são de judeus. A exploração de diamantes na África, que é feito quase no regime de escravidão, é de judeus. Isso não pode partir de Cristo. Não pode partir do Deus de amor. Tá? Então, e esse mesmo princípio existe também para os cristãos. É o mesmo princípio. Muita gente vem aos domingos, muita gente ouve a palavra, são batizados e
confiam que são cristãos verdadeiros. Mas se não experimentar uma mudança de vida, uma metanoia na sua mente, aquilo que Jesus falou, arrependei-vos e crede no Evangelho, a palavra arrependei-vos no grego significa metanoia, transformação da mente, ser aquilo que ele falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, uma mudança de vida. Se não há isso, irmãos, a pessoa não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Então não são filhos da promessa. Reparem, irmãos, Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho ele teve com uma escrava chamada Agar. Ele engravidou ela, com consentimento da sua esposa Sara, e nasceu Ismael. Ismael foi crescendo, Abraão amava profundamente Ismael, e num determinado momento ele pergunta a Deus que Ismael seria o descendente, seria o seu sucessor. E Deus fala, não, não é Ismael. Quem vai receber a sua herança, a promessa, é o filho que vai nascer de Sara. Mas peraí, Sara tem 90 anos, ela não ovula mais, não tem. Eu estou com quase 100 anos, eu não tenho mais relações sexuais. Como é que isso pode acontecer? E Sara estava atrás da cortina ouvindo essa conversa. E Deus falou, daqui a 1 ano ela vai estar grávida. Sara estava atrás da cortina, achou graça, riu. Deus chama ela. Você está rindo, Sara? Não, não estou não, senhor. Não, você está rindo sim. Daqui a 1 ano, a criança nascerá de você. Uma coisa impossível. Uma coisa que não tinha como acontecer. Deus chamou a existência algo impossível que não existia. Lá em Gênesis capítulo 7, Ismael, na mente de Abraão, seria o favorito. Mas Deus não escolheu Ismael, Deus escolheu Isaque. E no verso 8 ele vai falar, os filhos de Abraão é da descendência espiritual. Então há uma diferença entre os filhos da carne e os filhos espirituais. Ismael era filho de Abraão, mas não era de Deus. Que coisa, irmãos, que coisa. É um grande mistério isso, que envolve a soberania de Deus. Por que é assim? Não sei. Não sei como te dizer isso. No verso 9, ele está revelando para nós que os filhos da promessa não vêm da descendência natural, não vêm do espermatozoide de Abraão. Vêm do óvulo de Sara que foi fecundado. A promessa foi feita antes de Isaac nascer, antes de Isaac ser concebido, e não o contrário. Abraão e Sara não tinham condições de ter filhos, era impossível ter relações íntimas. Deus os capacita e nasce aquela criança. Deus fez algo para que isso acontecesse. A eleição de Isaac veio antes de Isaac nascer, irmãos. Olha só, a produção de Isaac veio depois, mas a eleição dele veio antes. A mesma coisa, Paulo está falando aqui, que aconteceu com Rebeca, com os gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, nasceria primeiro, mas Deus falou, não é ele que vai herdar, quem vai herdar vai ser o segundo. Amei Jacó e aborreci Esaú. Então, descarte as ideias que, por exemplo, estava Ismael e Isaac, e Deus olhou assim, quem que eu vou escolher para ser o herdeiro? Ah, não, os 2 meninos um do lado, não foi assim. Descarte a ideia dos 2 bebês nascendo e Deus olhando, quem? Quem vai ser o herdeiro da promessa? Também não foi assim. Deus, antes dessas crianças nascerem, já tinha definido quem seria o filho da promessa. Por isso que Paulo está abordando esse assunto com muito cuidado. Porque os eleitos de Deus já nascem filhos de Deus. Eles podem estar nos caminhos mais difíceis, meu irmão. Vão ser alcançados. Olha aí, Raabe era uma prostituta. Era uma prostituta lá na cidade de Jericó. E ela foi eleita por Deus. Está lá na genealogia. Olha Naamã, sírio. Jesus mesmo fala, havia muitos profetas e leprosos em Israel, mas quem foi curado foi Naamã, sírio. Olha Cornélio, um general matador, um homem de guerra, um homem que mata gente, foi escolhido
Foi o primeiro gentio convertido a receber o batismo do Espírito Santo. Então as pessoas podem estar os escolhidos de Deus, irmão, podem estar nos piores caminhos, eles vão ser alcançados. Em um determinado momento, Deus vai entrar na vida dele. Por isso que a gente não tem que se impressionar tanto com as aparências, irmão. Eu me lembro quando eu fiz o curso de teologia muitos anos atrás, de uma igreja ao lado, aqui em Brasília, e essa igreja tinha um costume, do líder dela, de receber deputados. E esses deputados, era feito convite para aceitar Jesus, e alguns levantavam a mão, era uma festa na igreja. Ah, o deputado aceitou Jesus. E depois você via os deputados envolvidos com cada escândalo terrível. Na última eleição, o presidente foi batizado no Rio Jordão. O pastor que batizou ele foi preso no mês seguinte por corrupção. Então essas coisas, a gente não tem que se preocupar com isso, irmãos. Ah, tem certa vez, vou ter que contar isso aqui. Eu frequentei, logo no início da minha conversão, uma associação de homens de negócio do Evangelho. E alguns desses homens de negócio, depois, eles mesmos falaram, diziam que pagavam propina para ganhar licitação. Eu falei, meu Deus, Deus abomina isso, irmão. Deus abomina a balança enganosa. E eles diziam que as licitações que eles ganhavam eram uma bênção de Deus. Como uma bênção de Deus? Como é que Deus pode apoiar algo desonesto? Ah, mas não tem outra maneira de a gente concorrer e participar e ganhar e sobreviver no Brasil se não for assim. Então, muda de negócio, vai vender cachorro-quente na pracinha. Faça um trabalho honesto diante de Deus. Certa feita, uma pessoa que se dizia cristã, está no Facebook dela lá, ela cantando, botando louvor e dizendo que Deus é bom, a nota fiscal da empresa dela tem lá, Deus é bom. Esse cidadão recebeu um dinheiro para fazer vários armários e nunca fez, sumiu com o dinheiro das pessoas. E continua falando sobre Jesus. Fez isso com um crente, com um irmão na igreja. Então, irmãos, essas coisas a gente tem que pesar direitinho, tá? Para evitar de ser enganado. Como você identifica um cristão, se ele nasceu de novo, se houve uma mudança de vida no coração dele? O que importa é o nascimento que vem de cima, da Jerusalém Celestial, do Espírito Santo. Então, o que importa não é a pessoa dizer que entregou a vida para Jesus, se batizou, importa como ela vai terminar a carreira cristã dela. Então, irmãos, isso é muito importante. Lá em Gálatas capítulo 4, Paulo faz uma comparação entre Agar e Sara, dizendo que é uma comparação espiritual, que Ismael e Agar representam os filhos da escravidão. E os filhos da promessa que descendem de Sara, de Isaac, de Jacó, né? Esses filhos da promessa são perseguidos pelos filhos da carne. Os filhos espirituais são perseguidos pelos filhos da carne. Isso mostra, irmãos, para nós que tem uma separação. Agora, quem são realmente os filhos de Deus? Qual o papel da igreja? Pregar o Evangelho. Para que aqueles que são escolhidos ouçam a palavra e entreguem a vida de Jesus. Pode estar no pior caminho possível. Pior caminho possível. Então, irmãos, os escolhidos sempre vão ter sede de Deus. Podem estar nos lugares piores. São as Marias Madalenas da vida, irmãos. Que quando encontra com Jesus, uma ex-prostituta, se converte, se liberta de 7 demônios e vai ser uma das discípulas mais fiéis. Por quê? Porque foram eleitas antes. Se você tem sede da palavra, se você ama Jesus, se você ama o reino de Deus, né? Você foi um eleito. Você é um eleito de Deus. Tá? Importa aqueles que nascem do Espírito.
Assim como não se aplicava a todo Israel, e um exemplo claro disso é quando Jesus entra montado no jumentinho e olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e vai matar o enviado, que era ele. Tá? Ele tem uma crise de choro. Você será destruída, você será pisada, porque você não reconheceu a minha visitação. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. 35 anos depois, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Por quê? A igreja que estava nascendo, ela nasceu dos judeus. Eles foram os primeiros convertidos. Os apóstolos não eram judeus, todos eles. Jesus mesmo falou: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E depois, quando eles vão se espalhando para o mundo, levando o evangelho, Paulo, nas suas viagens missionárias, alguns desses judeus fariseus que se converteram começaram a fazer uma contramissão, ir em todo lugar dizendo que tinham que seguir a lei de Moisés. Se isso acontecesse, o cristianismo não seria uma mera seita do judaísmo. E o que Deus fez para interferir? Deus simplesmente destruiu o país, destruiu o templo. Os judeus foram espalhados e a igreja foi espalhada, foi crescendo e chegamos até os dias de hoje. Haverá um momento que os judeus irão se converter. Haverá esse momento. Houve a rejeição deles, implicou na nossa adoção. Tá? Então, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo são os dois mandamentos que Jesus passou para nós. Sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Ali você reconhece o cristão, aquele que ama, aquele que ama, aquele que ama o próximo e ama a Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Tá? Então, temos que buscar isso, irmão. Temos que buscar a verdadeira conversão. Paulo fala: não apagueis o Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, o Senhor alerta sobre isso. Olha, eu vou voltar. E ele é como se ele pegasse toda a igreja e dividisse em duas metades. As 5 virgens com óleo e as 5 virgens sem óleo. O óleo é o Espírito Santo. As 5 que estão com óleo vão entrar no reino. As outras 5 não vão entrar, por mais que se dizem cristãos. Então a verdadeira conversão, irmãos, é fundamental. O nascer de novo é fundamental. Como é que eu vou reconhecer alguém que um eleito de Deus? É alguém que ama. É alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Esse é o nosso objetivo. Parecer cada vez mais com Jesus. Por quê? Porque nem todos são filhos de Abraão. Nem todos são descendentes da promessa. Jesus falou: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Meu Pai me deu e ninguém vai arrebatar da minha mão. Então, é isso, irmão. Fomos eleitos. Por quê? Não sei. Não foi por obras, não foi por merecimento, foi pela graça. Como é que eu resumo o Evangelho de Jesus Cristo? A graça me alcançou. Ele veio na minha vida num dia especial, mudou meu coração por outro sem igual. Que isso aconteça na sua vida, irmãos. Que você use isso como parâmetro para avaliar quem realmente é um cristão. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro.